O Balanço Geral está de volta e a nossa equipe conversou com a delegada que atendeu o caso do motorista que estava em alta velocidade e matou um homem de 60 anos no fim de semana. Apesar da Polícia Militar falar em estado de embriaguez do motorista, o motorista do veículo importado, que nós acompanhamos esse caso aqui, a Polícia Civil mostra que não houve comprovação dessa situação que evitou a prisão em flagrante. Veja só. Luiz Henrique Custódio, de 60 anos, dirigia este veículo Peugeot na madrugada de sábado quando foi atingido por este carro importado. O comerciante voltava do trabalho. Com o impacto do acidente, ele morreu na hora. O caso aconteceu na Avenida Adolfo Conder, em Itajaí, no sábado. O motorista que dirigia o carro de luxo é Daniel Azevedo dos Santos, de 42 anos. De acordo com o boletim de ocorrência dos policiais militares que atenderam ao chamado, o suspeito estava visivelmente alterado, não obedecendo às ordens dos agentes de segurança. O que ocorre nesse caso é que, como ele estava muito alterado, fora de si, teve que ser algemado, 5 policiais para conter ele. Foi usado o elastômero, que é a munição de borracha, a taser, que é o choque, ele mesmo assim não se acalmou. Foi então chamado o SAMU. O SAMU fez presente no local, sedou ele e encaminhou junto com nossos policiais para o hospital. O suspeito, de 42 anos, não foi preso em flagrante. Segundo a PM, ele teria oferecido dinheiro aos policiais, fugido do local sem prestar socorro, resistido à prisão e desacatado os policiais. Foi todo feito o procedimento correto. Arrolamos as testemunhas, encaminhamos no hospital, arrolamos os policiais, os atendentes da SAMU, os atendentes de bombeiro. Por mais que não tenha sido feito a prisão por embriaguez, temos outros 5 crimes que podiam ser feitos e podia deixar esse indivíduo que pudesse pagar o que aconteceu no dia lá. Mas, de acordo com a delegada de plantão que atendeu a ocorrência, não houve teste do bafômetro, nem exame de sangue que constatou a presença de substância no corpo do suspeito. Então, eu não conseguia verificar, de fato, que ele estava sob efeito de álcool ou drogas, porque não foi feito bafômetro, não foi feito a perícia médica, que um dos requisitos que a lei permite, ou o auto de constatação da Polícia Militar, que me diria, então, quais eram os sintomas que ele apresentava ali naquele momento que indicavam que ele tinha consumido essa droga, ou o álcool. E também não foram trazidos elementos que indicavam que, de fato, ele estava agindo de forma incorreta no trânsito. Então, eu tinha um relato de policiais militares me dizendo que aparentava que aquele crime tinha sido cometido com dolo eventual, porém eu não tinha elementos. E quando isso acontece, a gente instaura um inquérito policial para averiguar a situação e não faz a prisão em flagrante. No boletim de ocorrência, há 2 testemunhas que não foram levadas à delegacia para serem ouvidas. No BO, também não há acusação de corrupção ativa pelo suspeito, caracterizando a ocorrência como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O boletim de ocorrência não mencionava essa suposta situação do suborno, não mencionava o desacato, como o senhor havia comentado comigo, mencionava apenas uma desobediência às ordens de parada, de imobilização ali do sujeito. O crime de omissão de socorro também, no fato, não tinha como ser caracterizado naquelas circunstâncias. Este professor universitário e advogado explica que a prisão em flagrante em caso de embriaguez com vítimas precisa seguir o que diz a lei. Um acidente de trânsito com embriaguez ao volante, devidamente comprovado mediante o exame do bafômetro, ou o exame de sangue, ou um laudo de constatação que a polícia faz na hora, e havendo vítimas por lesão corporal ou vítimas fatais, é caracterizado, apesar de todas as discussões jurídicas, mas se entende que poderia haver um dolo eventual e, nesse caso, sim, caberia uma prisão em flagrante. O advogado explica também que, juridicamente falando, se houver provas que mudem a constatação de homicídio culposo sem intenção de matar para dolo eventual que assume o risco de matar, o indivíduo acusado como suspeito pode ter a prisão solicitada pelas autoridades. Surgindo outros elementos, é bem possível que o Ministério Público depois possa, sim, adotar outros elementos e compreender que possa haver um dolo eventual e não um homicídio culposo. Lembrando que a discussão jurídica é bastante densa com relação à possibilidade de ter dolo eventual em acidentes de trânsito ou não. Mas, enfim, pelo que a gente vem acompanhando, o Judiciário se posiciona quando há embriaguez, quase que certa o dolo eventual,
mas nesse caso, na ausência da comprovação da embriaguez, esse dolo eventual poderia vir a ser comprovado por outras provas, né? Aí você vê que tem a questão do critério de interpretação e também da documentação da ocorrência de forma correta. Mas a questão vai além dessa situação que nós estamos abordando aqui na cidade de Itajaí. Você viu agora há pouco naquela reportagem sobre os furtos, que foram registrados no fim de semana, um deles contra uma senhora que nós mostramos na reportagem para você, e o comandante da Polícia Militar da cidade de Balneário Camboriú, do 12º Batalhão e da nossa região, disse o seguinte: quando acontece uma situação como essa, o que acontece com os ladrões, com os criminosos? Ele disse o seguinte: nós fazemos a prisão deles, levamos ele até a delegacia. Aí está o grande problema desse país. A questão do ciclo completo não é aplicado. O que é isso? Em todos os países, com democracia consolidada, existem 2 que não têm o ciclo completo das polícias. Um deles é o nosso Brasil. Vem comigo aqui, olha só, a situação ela é mais preocupante do que se imagina. Hoje a Polícia Militar, ela prende alguém que cometeu um crime como esse que você viu aqui na cidade de Itajaí, ela verifica toda a situação, comprova o que aconteceu e ela tem que levar esse criminoso, esse responsável, o infrator, para a delegacia, a fim de que a Delegacia de Polícia Civil faça todos os demais procedimentos e ele possa então ser encaminhado ao judiciário e tenha ali já a abertura do inquérito. O que seria necessário no nosso Brasil é a aplicação do ciclo completo, ou seja, a polícia faz a abordagem, a polícia verifica a situação e dá continuidade em todo o trâmite, a fim de que o inquérito, através da Polícia Militar, possa ser aberto e ele ser encaminhado ao judiciário. Infelizmente, isso não acontece no nosso país. Em outros países já é um processo normal e aí fica essa questão da constitucionalidade e quem faz e quem não faz, a questão da tramitação correta de um caso como esse. Infelizmente, por falta da aplicabilidade de uma lei que existe no mundo inteiro, menos no Brasil e em outro país, o nosso cidadão está solto após ter cometido um crime, dirigido em alta velocidade, fugido da polícia e matado um morador aqui na nossa região.